Então, pessoal, progressão geométrica, vocês podem me acompanhar aí na página 58. Olha o que diz ali. É toda sequência que apresenta uma regularidade, na PA também, é uma sequência que tem uma regularidade, mas com que característica? Olha o que diz agora. Em que o termo subsequente é calculado pela multiplicação do termo antecedente sempre por um mesmo número, chamado razão. E agora a razão é representada pela letra Q. Lá na PA, em vez de colocar sempre multiplicado pelo termo antecedente, a gente dizia sempre somado pelo termo antecedente. Aqui é sempre multiplicado, tá? E a razão lá era R, agora a razão é Q. Então, olha um exemplo de uma PG. Vou pegar aí da apostila mesmo. 1, 2, 4, 8, 16. Então, eu vou ter sempre um termo igual ao anterior, multiplicado, né, por essa constante. Dá uma olhada aqui, ó. A razão, então, vou representar pela letra Q, é igual ao A2 dividido pelo A1, ou pode ser o A3 dividido pelo A2, ou o A4 dividido pelo A3. Eu sempre vou dividir um termo pelo anterior, e aí eu obtenho uma PG, ok? Então, dá uma olhada aqui nesse exemplo. Se eu dividir, ó, o 16 pelo 8, a divisão dá 2. Se eu dividir o 8 por 4, dá 2. O 4 por 2 dá 2. Então, aqui eu tenho uma PG de razão 2. Só que tendo a razão, se eu quiser descobrir os próximos termos, basta que eu pegue um termo e multiplique pela razão. Ó, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Tá? Eu vou multiplicando pela razão e aí vou sempre descobrindo os próximos termos. Para achar a razão, que eu divido um termo pelo anterior. E se eu quero seguir a sequência, eu multiplico pela razão. Ok, pessoal? Claro isso? Tá? Então, aí que eu tenho, nessa situação que eu tenho uma PG. E ali embaixo vem a classificação. Pessoal, eu não vou usar essa classificação como a apostila explica. Eu acho muito confuso como está aí na apostila. Não precisa ficar memorizando. Olha como está ali na tua apostila. Se o primeiro termo for maior que 0 e a razão maior que 1. Se o primeiro termo for negativo e a razão entre 0 e 1, aí é crescente e decrescente. Sabe como você pode descobrir se ela é crescente e decrescente? Só olhando para os termos. Olha aqui, esse exemplo que eu acabei de dar. Tem alguma dúvida que está crescendo os termos? A gente está vendo que está aumentando. Então, não precisa memorizar isso. Vocês já têm bastante coisa para memorizar. Tá? Olha o próximo exemplo que vocês têm. Menos 16, menos 8, menos 4, menos 2 e assim por diante. Eu também quero a classificação. Peguei exemplo aí da apostila, tá? Eu acho que vocês também conseguem me dizer que aqui os termos estão crescendo, está aumentando, pessoal. Começou em menos 16 e aqui estamos em menos 2. Isso está mais próximo do zero. Está crescendo o termo, ok? Então, também é crescente, que nem essa aqui, que é crescente também. Eu noto alguns, às vezes, nesse tipo de situação se confundindo, tá? Mas nota que menos 2 é maior que menos 16, então está crescendo, tá bom? E quem seria a razão aqui, ó? Se eu for fazer menos 8 dividido por menos 16, ó, o segundo termo dividido pelo primeiro, menos com menos mais, e simplificando por 8, 1 meio. Ó, podem ver razão positiva. Por isso que a apostila aí está falando, quando a razão estiver entre 0 e 1, que é o caso aqui, e o primeiro termo negativo. Aí temos uma PG crescente. Mas eu acho desnecessário memorizar isso. Olhando, a gente pode perceber isso. Tá?
Olha o próximo exemplo que vocês têm. 1, 1/2, 1/4, 1/8. O que eu noto agora nesses termos? De 1 para 1/2, para 1/4, 1/8, os meus termos estão decrescendo. Então, eu tenho uma PG decrescente. Viram que dá para, olhando, observar? Tá? Perceber, né, qual é a razão. E também se é crescente ou decrescente. Então, olha o próximo exemplo. Menos 16, menos 32, menos 64, menos 128. Pessoal, o que eu noto nessa sequência aqui? De menos 16 foi para menos 32, depois para menos 64. Também tenho aqui uma PG que decresce, decrescente. Ok, gente? Alguma dúvida quanto à classificação até aqui? Tranquilo? Olhem lá em cima agora, PG constante. PG constante é quando, ó, todos os termos são iguais, né? Ó, 6, 6, 6, 6. Então, notem que a razão é 1 e eu tenho uma PG constante. Ok? Depois eu tenho PG geométrica alternante ou oscilante. O próprio nome já diz que vai alternar ou oscilar. Quem? O sinal. Vai ser um termo positivo, outro negativo. Positivo, negativo. Então, olha o exemplo que nós temos ali. 1 menos 2. 4 menos 8. 16 e assim por diante. Olha quem seria a razão. Menos 2 dividido por 1. Razão negativa. E notem que dá certo. Porque, ó, mais multiplicado por menos 2 dá menos. Aí depois, menos 2 multiplicado por menos 2, mais 4. Mais 4 multiplicado por menos 2, menos 8. E assim por diante. Tá? Então, aqui eu tenho uma PG alternante ou oscilante. Oscila, alterna o sinal. Tá? Um termo positivo e um negativo. Isso não tinha na PA. PA só tinha 3 classificações, crescente, decrescente e constante. Aqui nós temos 5 classificações, já vimos 4. E agora ainda a última, ó, PG estacionária. Ó, é quando o primeiro termo é diferente de 0, mas depois todos os outros termos são 0. Tá? Então, essa é a PG estacionária. O primeiro termo é diferente de 0, a razão é igual a 0, tá? Então, é a PG estacionária. Então, a PG tem 5 tipos, enquanto a PA só 3. Ok? Alguma dúvida quanto à classificação? Não? Então, pessoal, vamos para a fórmula do termo geral. Termo geral da PG. A fórmula do termo geral é essa aqui. A N igual a 1, ó. Até aqui está igualzinha da PA, né? A da PA depois vinha mais N menos 1 vezes R. Como é PG, em vez de mais, é vezes. E agora a razão vai ficar elevada a N menos 1. Na PA, ó, o N menos 1 multiplicava a razão. Aqui é a razão elevada a N menos 1. Só fazendo um comparativo. Tá? Então, essa é a fórmula do termo geral da PA. Tudo que temos aqui, nós conhecemos. Mas vamos lá, relembrando. O AN é o último termo, o A1 é o primeiro termo, que é a razão,
que se descobre dividindo um termo pelo anterior, e o N é o número de termos. Tá? Da mesma maneira que tínhamos na PA. São os mesmos termos. Única troca é do R pelo Q. Tá? Essa é a fórmula, então, do termo geral que vocês têm ali em verde na página 58. Tá bom? Hoje eu vou passar toda a teoria primeiro, depois a gente faz os exercícios. Tá? Então, olha agora o que vem ali, interpolação geométrica. Lembram que a gente já viu interpolação aritmética, que é inserir, colocar entre dois extremos, vários termos lá no meio? Agora a gente vai interpolar geometricamente, tá? Antes a gente fez essa interpolação aritmética. Agora vamos ver geométrica. Então, aqui tem um exemplo. Esse exemplo ainda eu vou fazer, a gente não vai fazer questões. Olha o que diz ali. Os proprietários estimam que a produção de uma empresa cresça ano a ano em PG a partir de 2018, chegando a 51.200 unidades em 2024. Considerando que sejam produzidas 800 unidades em 2018, que é o primeiro ano, qual será a produção da empresa nos anos intermediários? Então, eu quero saber quanto que ela vai produzir, em 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, sendo que em 2024 produziu 51.200. 2024. Então, eu estou interpolando, colocando entre esses dois extremos outros termos. Que termos são esses? Nós vamos descobrir agora. De que maneira? Eu tenho o primeiro termo, que é 800, tenho o último termo, que é 51.200, tenho o número de termos, e cuidado, aqui alguns erram. O número de termos, aqui serão 7 termos, e o que me falta é a razão. Porque se eu tiver a razão, tendo 800, eu vou multiplicar pela razão, e aí eu vou fechando toda a minha sequência. Ok? Então, vamos lá. Vocês têm esse cálculo, não está muito detalhado, mas está ali na página 59, tá? Vamos substituir, então, 51.200, que é o AN, igual o A1, vezes Q, que eu quero descobrir, elevado a 7 menos 1. Eu cortaria aqui esses dois zeros, que tem dos dois lados. 512 dividido por 8, igual a Q na sexta. Essa divisão dá 64, então, na verdade, é a raiz sexta de 64. Tá? Um detalhezinho, toda vez que é raiz de índice par, eu teria que pensar no mais ou menos aqui na frente, tá? Só que como aqui são situações de produção de unidades de uma empresa, é claro que eu não vou poder ter razão negativa, porque se a empresa produziu, vamos ver quanto que dá aqui, vai dar 2, né? 2 na sexta, a sexta de 2 na sexta, então quem é a minha razão? 2. Por que eu só vou considerar a razão positiva? Porque, pessoal, aqui eu vou multiplicar por 2. Então, a minha empresa, em 2019, produziu 1.600 unidades. Se eu pensar na razão negativa, tem como ela produzir em 2019, que falou que ia crescendo a produção, chegou em 51.200, menos 1.600 peças? Não, né? Tá? Então, por isso, nesse caso, a gente descarta o negativo. Mas cuidem, toda vez em PG que você for achar a razão, tem que analisar isso. Tem questões que o menos serve sim. Aqui não serve porque é uma situação contextualizada, um problema. Mas preste atenção nesse detalhe, tá bom?
Então, notem que vocês têm ali todo o preenchimento da sequência. Todo o preenchimento da sequência. Vamos multiplicando por 2, ó. 3.200, 6.400, 12.800 e 625, né? 25.600, é isso? É. E dobrando 51.200. E fechou. Ok? Alguma pergunta? Não? Tudo bem? Então, tá. Isso é interpolação geométrica, tá? E aí já fiz um exemplo de como a gente aplicar isso na fórmula. Lembrando que aqui vocês acharam a razão. Tem questões que pode achar o último termo, o primeiro, o N, tá? Mas enfim. Então vamos para as propriedades ali na página 59. Propriedades da PG. Olha só, pessoal, vou ler aí com vocês e depois eu vou colocando no quadro. Diz assim: numa PG qualquer, sempre podemos representar 3 termos consecutivos por... Eu lembro que ontem a gente acabou a aula falando disso na PA. Como é que eu represento 3 termos numa PG? Eu vou fazer, ó, o termo do meio, que é o x, aí eu vou fazer x vezes a razão e x dividido pela razão. Na PG é assim. Pessoal, na PA não é x, fez x mais a razão e x menos a razão. Se eu entendo o que é PA e PG, eu logo entendo essas duas situações. Porque na PG, se eu quero descobrir o termo mais à direita, eu multiplico pela razão. Se eu quero ir para a esquerda, eu divido pela razão. E na PA a mesma coisa. Para a direita eu somo com a razão e para a esquerda eu vou diminuindo da razão. Ok? Então a ideia é a mesma, tá? Vou apagar a PA aqui para não confundir, mas é bom sempre a gente comparar. Se tiver, aqui a apostila só traz com 3 termos, mas se tiver 5 termos, já vou aproveitar e passar para vocês. Se tiver 5 termos, a mesma explicação que eu dei para PA para vocês. Eu não vou acrescentar 2 aqui, fica em desequilíbrio. Eu vou acrescentar um de cada lado. Eu coloco esses 3, ó, x, x vezes q e x dividido por q. E aí eu coloco um a mais de cada lado para ficar em equilíbrio os meus termos da PG. Tá bom? Isso que vocês precisam perceber. Então, quem será o próximo aqui? Para a direita, eu estou sempre multiplicando pela razão. Então, será xq ao quadrado. E aqui eu vou dividir por quê? Então, será x dividido por q ao quadrado. Então, assim fica uma sequência de 5 termos. Tá? E de 4, que ontem a gente discutiu na PA, eu quero fazer a mesma coisa na PG. E se for 4 termos? Se for 4 termos, eu não vou ter esse termo do meio aqui. Não vai dar para usar o termo do meio. Aí lembra que na PA eu expliquei para vocês que a gente ia pulando de 2 em 2? Então a gente vai fazer assim, ó. Será xq ao cubo, x sobre q, x vezes q e x vezes q ao cubo. Vocês percebem que eu pulei um termo, pessoal? Olha aqui, ó. Aqui não tem o x, aqui não tem o x que é o quadrado e aqui não tem x dividido por q ao quadrado. Então, a gente vai de 2 em 2, que nem a gente fez na PA. Para que fique em equilíbrio. Aqui não tem o termo do meio, mas pode ver que o que tem para um lado tem para o outro lado.
Isso é bem importante que vocês entendam. Isso aqui não tem na apostila, eu quero que vocês acrescentem, por favor, de 5 termos e de 3 e de 4 termos. A apostila só traz esse aqui, de 3 termos, que é o mais comum, mas vai saber, né? Tá bom? Alguma pergunta? Vamos seguir as propriedades, então. Em uma PG, não vou apagar ainda, vou pôr aqui, ó. Deixa eu só pegar o exemplo. 3, 6, 12, 24, 48, tá bom aqui. Olha o que diz na segunda propriedade aí do livro de vocês, da apostila. Em uma PG, cada termo a partir do segundo é dado pela média geométrica entre seus termos vizinhos. Pessoal, o que é média geométrica? Por exemplo, o 6, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer 6 ao quadrado tem que ser igual ao produto dos seus vizinhos. 3 vezes 12. Estão vendo que isso acontece? E é média geométrica. Seria fazer raiz quadrada, mas aí já elevei os dois lados ao quadrado, tá? Então, 6 ao quadrado é igual a 3 vezes 12? Sim. 12 ao quadrado é igual a 24 vezes 6, ó, os vizinhos do 12, ó, 24 vezes 6, sim, 144 igual a 144. Tá? Isso é importante. Como é que era na PA? Cada termo era igual à média aritmética dos seus vizinhos. Era só somar os dois termos vizinhos e dividir por 2. Aqui é média geométrica, então eu pego o termo e levo ao quadrado igual ao produto dos vizinhos. Ok? Tudo bem, pessoal? E ainda tem a última propriedade, que diz assim: em uma PG qualquer, o produto de dois termos equidistantes dos extremos é constante e igual ao produto dos extremos. A gente viu isso na PA também, só que lá na PA era a soma dos extremos era igual à soma dos termos equidistantes. Então aqui, ó, aqui tinha mais um termo aí na apostila de vocês, o 96. Está exemplificado ali embaixo, ó, com as bolinhas e os traços, ó. 96 vezes 3, os extremos, ó, os da ponta. Quanto é 96 vezes 3? 288. Se eu multiplicar 6 vezes 48, também vai dar 288. Se eu multiplicar 12 vezes 24, também dá 288. Então, eu multiplico os extremos e aí, ó, o primeiro com 3, 4, 5, o primeiro com sexto, o segundo com quinto, o terceiro com quarto termo. Ou seja, termos equidistantes, que estão a uma mesma distância. O primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim por diante, se tiver mais termos a minha PG. Tá? Façam sempre um comparativo com a PA. É muito bom saber como funciona nas duas situações. Tá? E agora vem as fórmulas da soma. Vamos lá. Agora, teremos duas fórmulas para soma. Na PA só tinha uma. Aqui vai ter a soma de N termos, que vocês têm aí na página 59, e também teremos a soma de infinitos termos, porque na PG a gente pode somar Desculpa, a gente pode somar infinitos números. Então, a soma dos finitos termos é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Cuida aqui, pessoal, que esse menos 1 é aqui embaixo, não é lá no expoente. Não é expoente N menos 1. É Q elevado a N e aí volta o menos 1. Aí diminui de 1. Tá bom? E aqui Q menos 1.
E na outra página, vocês têm a soma de infinitos termos, que a fórmula é bem mais simples. É a 1 sobre 1 menos a razão. Tá? Tem lá na página 60. A 1 sobre 1 menos Q. Viraram lá na página 60 comigo? E ainda tem mais uma fórmula, uma novidade que também não tinha na PA. É a fórmula do produto dos N primeiros termos. Isso não aparece com muita frequência, mas nós vamos ver, né, pessoal? Se pedir, qual o produto dos 50 primeiros termos? É tipo que nem a soma. Quanto que dá a soma dos 50 primeiros termos da PA? Quanto que dá o produto, da PG, eu queria dizer. Quanto que dá o produto dos 50 primeiros termos dessa PG? Tá? Então, a fórmula é raiz quadrada de A1 vezes AN, tudo isso elevado a N. Tá? Sempre em módulo, tá? E aí vocês têm o produto, então, dos N primeiros termos. Ok? Alguma pergunta até aqui? Essa é a teoria de PG, pessoal, dada em uma aula, né? Porque vocês já estudaram PG, tá bom? Então, agora a gente vai ficar aí 2 semanas sem termos nossa aula. Eu quero deixar marcadas as questões aqui para vocês fazerem, tá? Na verdade, eu tirei a 6 e a 8, que não vai dar tempo de corrigir tudo. O resto marca aí, por favor. A 6 e a 8 eu tirei, o resto é para fazer. E podemos começar com a 1 agora, até que termine a aula. Então, dia 19 de outubro, eu vou corrigir essas 6 questões aí que eu marquei. A gente corrige, revisa e na terça faz a prova. Tá? Tudo bem? Tudo combinado? E eu preciso os nomes de quem vai fazer a recuperação. Agora, quando terminar a aula, já me manda também. Quem não é obrigado. Quem tirou abaixo de 60 nem precisa me mandar o nome, tá? Que é obrigado fazer. Mas quem tem lá 62, 65, 70, 70... Se quiser fazer, se você tiver 98, pode fazer, tá? Quem quiser fazer, me manda o nome, que eu preciso saber para a gente enviar a prova para vocês, tá? Marcaram, então, menos a 6 e a 8 aí dessas questões. Ok? Se alguém ainda quiser saber a média, agora também ainda tem uns minutinhos até eu começar a próxima aula, pode me pedir, tá? Bons estudos para recuperação, qualquer coisa me chamem no WhatsApp, qualquer dúvida, tá? Que eu posso também ajudar vocês.